A semana foi marcada por novas declarações de Marcos Valério envolvendo o ex-presidente Lula no Mensalão. A conquista tumultuada da Copa Sul-Americana pelo São Paulo e o presidente venezuelano Hugo Chávez, que precisou ser operado pela quarta vez de um câncer que ele combate há 1 ano e meio, também estão entre os destaques. O jornal O Estado de São Paulo revelou na edição desta terça-feira que o operador do Mensalão, Marcos Valério, disse que o esquema ajudou a bancar despesas pessoais de Lula em 2003, quando ele já ocupava a presidência. O depoimento de 3 horas e meia de duração foi prestado no dia 24 de setembro à Procuradoria-Geral da República. Segundo Valério, os recursos eram repassados para uma empresa do ex-assessor de Lula, Freud Godoy. O operador do Mensalão disse também que se reuniu com o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT no início de 2003 para acertar os empréstimos com bancos que depois financiariam o esquema de compra de votos. Terminada a reunião, os 3 teriam subido ao gabinete de Lula, que autorizou o acerto. Em viagem à Europa, o ex-presidente disse apenas que não pode acreditar em mentiras. A presidente Dilma Rousseff saiu em defesa de Lula e disse repudiar as tentativas de destituí-lo da imensa carga de respeito que o povo brasileiro lhe tem. Já o relator Joaquim Barbosa disse que Lula deveria ser investigado, mas ele e o procurador-geral Roberto Gurgel não quiseram misturar as novas declarações com o processo do Mensalão. E nesta semana, o julgamento do Mensalão teve apenas uma sessão, em que a corte discutiu se os deputados condenados devem perder seus mandatos automaticamente ou se a decisão deve seguir para a Câmara. Até agora houve empate, mas ainda falta o voto do ministro Celso de Mello, que foi internado por causa de uma gripe forte. Se ele não for autorizado pelos médicos a voltar na próxima segunda-feira, o julgamento poderá ser concluído apenas em 2013. O presidente venezuelano Hugo Chávez voltou a Cuba para se submeter à 4ª cirurgia para o tratamento de um câncer que ele combate há 1 ano e meio. O anúncio foi feito 1 semana antes das eleições regionais no país, que acontecem no próximo domingo. Pela primeira vez, Chávez reconheceu que a doença poderá levar ao fim do governo dele. Antes de partir, o líder bolivariano apontou o chanceler e vice-presidente Nicolás Maduro como sucessor. Na quinta-feira, o ministro da Comunicação venezuelano revelou que Chávez sofreu complicações relacionadas à cirurgia. Em cadeia nacional de TV, ele disse que o presidente apresentou um sangramento na mesa de operação. Depois, o vice-presidente Nicolás Maduro informou que o estado de Chávez evoluiu de estável para favorável. Chávez foi reeleito no dia 7 de outubro e deveria tomar posse no dia 10 de janeiro. E em esportes, depois de 4 anos sem conquistar um título, o São Paulo conquistou a Copa Sul-Americana, mas o jogo não saiu como todos esperavam. O tricolor derrotou o Tigre da Argentina por 2-0 em um jogo que teve apenas 45 minutos. Depois de um primeiro tempo repleto de faltas provocadas pelo próprio time argentino, o Tigre decidiu não voltar ao campo, alegando que os jogadores teriam sido ameaçados por seguranças do São Paulo durante o intervalo. Mesmo assim, o título foi muito comemorado pelos são paulinos, que aproveitaram para homenagear o atacante Lucas, que em janeiro se apresenta a um novo clube, o francês Paris Saint-Germain. E o Corinthians passou pela semifinal no Mundial de Clubes. O time derrotou o Al-Ahly do Egito por 1-0 e no próximo domingo enfrenta a equipe do Chelsea. A decisão está marcada para as 8h30 da manhã no horário de Brasília. E entre as estreias desta sexta-feira está a primeira parte da saga de O Hobbit, chamada de O Hobbit, uma jornada inesperada. O filme é dirigido por Peter Jackson, o mesmo de O Senhor dos Anéis, e conta justamente a história da Terra-média há 60 anos antes das aventuras narradas na trilogia. O Hobbit também faz parte de uma série de 3 filmes que deve acabar em 2014. Um bom fim de semana e até a semana que vem.